Olá, gente! Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia nas Terras da Bíblia e nesse momento estamos na cidade da Cesareia Marítima. Para não confundir, existe também a Cesareia de Filipe, que é a história onde Jesus fala pela primeira vez sobre a igreja. Não é o caso de onde estamos. Essa cidade foi fundada por Herodes Antipas, foi também a cidade onde morava Pôncio Pilatos, governador da província romana da Judéia. Cesareia Marítima fica no norte de Israel, a meio caminho das atuais cidades de Tel Aviv e Haifa, a fronteira com o mar Mediterrâneo, e por isso essa cidade foi um porto estratégico. Foi construída uma grande cidade romana. Para os judeus era visto como algo negativo, uma romanização dessa província romana da Judéia, mas vimos que no cristianismo isso se transformou numa grande oportunidade de expansão do evangelho, porque foi em Cesareia pela primeira vez que um gentio pôde receber do dom do Espírito Santo. Estamos falando da história de um homem chamado Cornélio, e essa história se encontra no capítulo 10 do livro de Atos, que no versículo 1 diz o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, curtidor de couro, que fica perto do mar. Nós vamos ler na continuação do capítulo 10 e do capítulo 11 que não apenas isso, o anjo também falou que Pedro ou Simão lhe traria palavras pelas quais seriam salvos ele e a sua família. E então Cornélio envia esses homens à cidade de Jope, e aqui nós aprendemos 2 princípios muito importantes. O primeiro deles é que por mais que Cornélio visse um anjo aparecendo na sua frente, não cabia a esse anjo a tarefa da evangelização, já que cabe a nós irmos por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ver anjos, ver aparições sobrenaturais não é suficiente para a salvação, mas se eu e você abrirmos a boca, podemos fazer a diferença eterna na vida de alguém. Mas é interessante também perceber que depois de Pedro também lá em Jope ter uma visão que o convence a descer com esses homens para Cesareia, já que não era um lugar muito celebrado pelos judeus mais tradicionais, no caso de Pedro, recém-convertido ao cristianismo, ele encontra Cornélio, ele traz a pregação do evangelho para ele, e como foi confirmado, Cornélio e toda a sua família é salva. Mas eu quero que você preste muita atenção em alguns detalhes de toda essa preparação para receber a mensagem de Deus. A Bíblia fala, no capítulo 10 do livro de Atos, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Versículo 23, no dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado. Eu quero que você preste atenção a essa expressão, porque o anjo diz claramente a Cornélio que ele receberia palavras pelas quais seriam salvos ele e a sua família. Ele não somente convidou a sua família para receber a palavra, como também convidou alguns amigos mais íntimos. Isso mostra alguém que realmente se esforçava pela evangelização da sua família, pela evangelização dos seus amigos, ainda que um anjo tivesse uma profecia para ele. Ainda que um anjo, um profeta, um homem, uma mulher de Deus tenha uma palavra para você e para a sua família, a pergunta deste vídeo é: o que você tem feito pela salvação dos seus? Cornélio se esforçou a convidar essas pessoas
para receber essas palavras? O que você tem feito para que o Evangelho, para que a mensagem, como a mensagem que Pedro levou, possa chegar ao seu pai, à sua mãe, aos seus primos, aos seus amigos mais íntimos? Nós temos uma parte, e eu digo a parte mais importante, que nem aos anjos foi confiada, que é a parte de nos esforçar pela salvação da nossa família. Porque a salvação é algo individual, mas o propósito de Deus é sempre algo coletivo. Deus tem um propósito para a sua família. Talvez alguns possam dizer, eu não posso garantir a salvação dos meus. É fato, mas assim como vemos um anjo falar para Cornélio que havia palavras de salvação para a sua família, assim como vemos Paulo falar para o carcereiro, será salvo tu e a tua casa. Assim como Josué, numa aliança anterior à nossa, disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim como também nessa aliança, Deus disse a Abraão, que você ensine aos filhos dos seus filhos as minhas palavras. Nós também temos um plano de Deus para abençoar a nossa família, para trazer salvação. E você precisa estudar sobre isso, orar sobre isso e agir para que o Evangelho possa chegar até os seus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e sempre use a hashtag Bíblia Todo Dia e a hashtag Nas Terras da Bíblia. Até o próximo vídeo.